Vibe Mundial FM. Quais são as consequências na sua vida, tanto nas questões emocionais quanto nas questões físicas, que a raiva te afeta? Então, se você é uma pessoa que tem o costume de se irritar com muita facilidade, o tal do pavio curto, ou se você conhece alguém da sua família, a sua tia, sua vizinha, sua colega de trabalho, então chama ela para vir ouvir o programa aqui que está começando. Ou você pode ouvir sintonizando o rádio, que é 95.7, tem o site da rádio, vibemundialfm.com.br, e também tem aqui na minha live no Instagram. Então tem várias opções de você convidar as outras pessoas para vir aqui para o programa e interagir aqui conosco. Então, eu sempre gosto de colocar para vocês, né, sobre as questões emocionais. E por que eu trago isso para vocês sempre? Para a gente começar a absorver, a entender que as emoções na nossa vida, elas não são boas e nem são ruins. Elas são o que elas são. É conforme a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco nela, é que ela vai se ampliar e aí ela começa a fazer o quê? A tomar conta da nossa vida e a gente começa a ser controlado por ela. No caso, o que eu estou falando hoje aqui é a emoção da raiva. Então a gente guarda a raiva, a gente não coloca para fora porque a gente aprende que sentir raiva é feio, que sentir raiva as pessoas não vão gostar mais da gente, que se eu demonstrar a minha raiva as pessoas não vão me amar. Então eu acabo reprimindo e fico guardando aquilo. Só que tudo que a gente vai guardando em excesso, uma hora ela acaba se transbordando. Então, tudo que você vai guardando lá, sabe quando você tem aquele armário seu que você vai socando um monte de coisa, ou aquela gaveta lá da bagunça, você vai enfiando tralha lá, vai socando, chega uma hora que a gaveta fica emperrada, ela nem abre nem fecha. Então, é assim que acaba ficando a nossa vida, quando a gente acaba reprimindo demais a nossa chateação, a nossa frustração, a irritabilidade, a raiva. Então, a raiva, na verdade, ela tem os dois lados. Ela tem esse lado de a gente guardar, de a gente reprimir e ela trazer alguma consequência para o nosso corpo, alguma patologia, alguma questão física, mas ela também tem um lado bom. Então, essas emoções, elas têm os dois lados e isso vai depender, como eu falei no início do programa, que a cada 10 segundos a gente tem a opção, a gente tem a escolha de ter um pensamento e um sentimento novo. Porque normalmente quando a gente tem um pensamento, aquele pensamento automaticamente já gera uma emoção. Mesmo que aquele pensamento, a gente sabe que aquilo não é verdade. Semana passada eu falei aqui para vocês no programa o quanto que a gente é influenciado pelo que a gente vê, pelo que a gente fala e pelo que a gente ouve. E isso também se reverbera para o nosso pensamento. Você está pensando uma coisa que não está acontecendo ali. É tudo fruto da sua imaginação. Então, se você está com pensamento de irritabilidade, de frustração, de chateação, é esse sentimento que vai vir para você. Então, a gente precisa ficar muito atento com o tipo de pensamento que a gente escolhe e, consequentemente, essa emoção, ela vem junto com o pensamento, não é assim? Só que é o seguinte, a raiva, quando ela não expressada de uma maneira correta, de uma maneira adequada, ela é a emoção mais destrutiva que nós temos no nosso organismo. Ela é inerente a todos nós. Quando eu reprimo demais, eu guardo aquilo demais, fico socando lá naquela minha gaveta lá da bagunça, então a minha vida, ela trava, a vida não flui. Ou se eu sou o contrário, eu sou uma pessoa extremamente explosiva, me irrito com muita facilidade, aquilo também é destrutivo para mim. Então, eu gosto muito de colocar essas questões das nossas emoções e de trazer exemplos. Quando tem um tsunami, ou então tem um vulcão lá que ele entra em erupção, então ele vai, por onde ele passa, ele destrói tudo. Coisa boa, coisa ruim, ele vai levando tudo embora. Então a raiva, ela tem essa propriedade.
quando ela é colocada para fora de uma maneira muito intensa, ela destrói. E quais são as consequências, né, no seu corpo, na parte física? Porque tudo que vai vindo para a parte física significa que já teve um desequilíbrio lá na sua maneira de você sentir, na maneira de você pensar. Lembrando que a gente escolhe o que a gente pensa e o que a gente sente. E aí, com certeza, isso vai reverberar no meu corpo físico, porque essas emoções, elas ficam o tempo inteiro dando alerta, dando sinal para nós. Então, se você é uma pessoa que está sempre com muita raiva, sempre se irrita com facilidade, está sempre estressado, não sabe nem por quê. Bom dia, por quê? Sabe, a gente sempre conhece alguém e a gente também já passou por isso. Não é porque eu estou aqui falando com vocês na rádio que eu não tenho os meus dias, mas eu já mudo a vibração na hora que eu percebo que aquela emoção ela está querendo me controlar. Então, eu tenho a escolha de eu dominar, de eu controlar aquela emoção. Não, peraí. Aqui sou eu quem controlo, não é você. Então, quais são as coisas boas da raiva? Primeiro eu vou falar de coisa boa. Então, quais são as coisas boas dessa emoção quando a gente consegue controlar e usar ela para o nosso favor? Então, vamos lá. Você é uma pessoa que consegue se planejar, ela impulsiona nós para a vida, é ela quem faz essa questão da gente acordar, por exemplo, de eu estar aqui na rádio, então eu preciso levantar da cama, ter esse impulso, essa coragem de estar aqui falando com vocês na rádio. Então, é através dessa emoção. Então, é o impulsionamento pela vida, a nossa coragem, planejamento. Eu sei planejar a minha vida a curto, a médio, a longo prazo. Eu tenho uma visão além do alcance, por isso que eu falei antes, lá no início do programa, a nossa questão da gente ver, né? É ela que faz eu ver além da situação que realmente está acontecendo na nossa vida. Porque quando a gente fica na raiva, a gente fica cego. E por quê? Porque é uma emoção que ela tem a tendência de subir e ela está ligada ao nosso órgão do fígado. E o nosso órgão do fígado, ele tem um mecanismo que ele se relaciona diretamente com os nossos olhos. Por isso, quando a gente fica com raiva, a gente fica cego. Então, quando a gente usa ela a nosso favor, a gente consegue ver a nossa vida de realmente como ela é. A gente consegue ver as situações de como ela realmente está acontecendo. A gente consegue se comunicar, a gente consegue falar com suavidade. Consigo colocar o meu ponto de vista, a minha maneira de ver a vida com amorosidade, com tranquilidade, com leveza. A vida flui, porque eu não quero ficar controlando tudo e todos. Então, a minha vida ela flui. Sou uma pessoa flexível. Eu tenho essa capacidade de mudar o meu ponto de vista, de mudar a maneira de ver a vida e não fico só naquela rigidez. Então, eu tenho flexibilidade, jogo de cintura para mudar as situações na qual eu estou inserida para que a minha vida possa fluir. Então, eu tenho essa flexibilidade e a maneira de ter pontos de vistas diferentes. Então, isso é quando a gente aprende a usar essa emoção da raiva a nosso favor e não ser controlada por ela. Quando a gente fica só do outro lado, porque, na verdade, o que acontece? A gente não aprende isso. Eu aprendi isso através de muitos estudos, através de muita leitura, de muitos cursos. Claro que eu ainda tenho meus momentos de raiva, como eu falei, somos seres humanos. Enquanto a gente estiver habitando esse planeta, a gente está nesse mundo de provações. A diferença é quando a gente se deixa levar por essa raiva nossa e pela raiva dos outros. E só para te lembrar que nunca ninguém provoca raiva na gente. Eu tenho raiva, o fulano me deixa irritado. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha sogra, meu chefe. Não. Você se deixa irritar por aquela pessoa. Não é aquela pessoa que te irrita. Então, se você acha que determinada pessoa está te irritando, então preste atenção. Você vai se afastar daquela pessoa, vai vir outra com o mesmo perfil. Não é assim? É assim que funciona. Quando a gente, não gosto daquela fulana me deixa irritada. Não é a fulana que te deixa irritada. Você que se deixa ser permeável pela emoção da raiva e deixa aquilo influenciar e entrar em você. Você importa.
Então, quando a gente se importa com os atos dos outros, a gente está trazendo de fora para dentro. Importar, não é isso? Não é trazer de fora para dentro? Então, porque você se importa com a atitude do outro. Quando você traz essa emoção da raiva e usa ela dessa maneira, como eu falei, você se planejar, de você ter coragem, de se impulsionar, de você ir atrás dos seus projetos de vida, independente do projeto que seja, aí sim você está sendo beneficiado. Agora, se você fica só na irritação, fica só na frustração, na chateação, se irritando com os atos dos outros, olha só as consequências. Vou passar aqui para vocês. Você pode começar a ter problemas no seu fígado, que está relacionado a essa emoção. As mulheres têm questões ginecológicas, TPM, né, que se irrita com facilidade. A mulher que não está na TPM não pode nem olhar para a cara dela, não é assim? Eu já tive crises de TPM, assim, seríssimas. Hoje, eu consigo direcionar isso para o meu favor e colocar a minha vida em planejamentos, ao invés de ficar só selecionando essa emoção para mim. Então, as questões ginecológicas, miomas, enfim, a TPM, menstruação irregular, calores na menopausa, né? Falando dessas questões das mulheres. Então, os calores de menopausa, então tudo é ligado a isso. Refluxo, gastrite, constipação, ou seja, intestino preso, micose, questões dos olhos, independente que seja, assim, irritação nos olhos, os olhos vermelhos, né, pressão alta dos olhos, infarto, AVC. E aí o que acontece? Isso são algumas consequências do seu corpo, tá? Na parte física. E pode também trazer problemas mais sérios, como eu falei, do AVC e do infarto, e pode trazer também problemas de infertilidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, a gente precisa ficar muito atento, se fica ligado aí, se você fica sintonizado, se você fica só escolhendo vibrar nessa emoção do lado negativo da raiva. Vibe Mundial.